Olá, sejam bem-vindos a esta formação, a tecnologia na sala de aula, a criação de uma infografia. Neste primeiro vídeo tutorial, faremos uma introdução ao assunto com a descrição do que é uma infografia, com alguns exemplos e também discutiremos como é possível utilizar infografias no ambiente da sala de aula. No segundo tutorial, percorreremos exemplos para saber dicas básicas e regras básicas para a criação de uma boa infografia, a partir da utilização de exemplos que vocês virão também neste primeiro tutorial. Primeiramente, é importante considerar o que são infografias. Infografia nada mais é do que uma representação visual de dados ou informações, combinando textos, imagens, gráficos, diagramas e, mais recentemente, vídeos. E o objetivo principal é apresentar dados complexos de uma forma mais concisa, e aqui está a principal utilidade da infografia no ambiente escolar, que é uma maneira nova de transmitir conteúdo através da combinação de elementos gráficos, visuais e também textuais. Como vocês vão ver no decorrer deste tutorial, as infografias são úteis tanto para o professor quanto para os alunos, pois não somente permitem uma visualização mais eficiente de dados complexos em qualquer que seja a área, mas também pode ser muito útil que o professor incentive os alunos a criarem as suas próprias infografias. Durante o processo de criação de uma infografia, os alunos estarão fixando e também lidando com mais informações e envolverá também uma pesquisa. Então, o próprio processo de criação de uma infografia pode ser muito útil no ambiente de sala de aula. Continuando com a questão do conceito de infografias, temos aqui um dos maiores criadores de infografias da atualidade, Jaime Serra, um espanhol. E o conceito apresentado por ele de infografia, ou infográficos, que também podemos utilizar esse termo, é uma forma de comunicação que utiliza a linguagem visual e o texto. Ambas as linguagens são complementares, partes de um todo, e como tal, não podem ser compreendidas quando separadas. Então, daqui tiramos um aspecto fundamental da infografia. Há uma combinação de elementos visuais, elementos de imagem, fotos, gráficos e diagramas, e um elemento textual. Não há uma infografia somente com uma dessas partes, é necessária a combinação dessas duas partes em harmonia, como vamos ver no próximo tutorial. Uma infografia, uma boa infografia, vai envolver a combinação de diversos elementos que devem estar apresentados de uma maneira mais ou menos equilibrada, de uma maneira mais ou menos harmônica. Entre esses elementos temos textos, fotos, ilustrações, ícones, cronologias, gráficos, entre outros. Não precisamos necessariamente de ter todos esses elementos para que algo seja considerado uma boa infografia, mas precisamos essencialmente do texto e depois de pelo menos alguns destes outros elementos, ou seja, precisamos da parte textual e da parte visual. Para ilustrar melhor o que são as infografias, vamos ver agora alguns exemplos e vocês vão perceber que as infografias estão em toda parte, na publicidade, nas revistas, nas escolas, na televisão, em todos os lugares, na internet também é muito comum. E o que eu vou mostrar para vocês são algumas infografias mais complexas, algumas feitas pelo próprio Jaime Serra, e depois algumas infografias um bocado mais simples e que ainda assim são extremamente eficientes e podem ser muito úteis no contexto da sala de aula. Vou começar com uma infografia de um periódico, e esta é feita pelo próprio Jaime Serra. Então aqui, como é possível ver, temos imagens, mapas e outros elementos que depois vamos analisar com mais calma no próximo tutorial. Esta é uma infografia complexa que mostra aspectos e características típicas da baleia franca.
Depois temos aqui esta infografia que foi feita na altura da comemoração dos 60 anos do filme A Janela Indiscreta, de Hitchcock. E aqui também estamos diante de uma infografia extremamente complexa, com diversos elementos, como vamos analisar também no próximo tutorial, mas que dá para ver muito bem o equilíbrio e a dependência entre texto e imagem. Aqui temos um exemplo, um bocadinho mais claro, um bocadinho mais limpo, com menos informações e também menos cores, como é possível ver aqui, sobre a construção e a importância e a solidez da Torre Eiffel. Depois também é possível encontrar coisas assim, isso é o periódico La Vanguardia, o periódico espanhol, e aqui podemos ver que encontramos uma infografia inserida no meio de um artigo de revista. Então, a infografia pode ser apresentada tanto isolada, como um trabalho independente, mas também pode fazer parte de um trabalho textual maior. Então, neste caso, temos aqui o texto, o artigo em si, e a infografia é esta parte central. E isto pode ser muito útil, por exemplo, para os alunos quando estiverem realizando algum trabalho sobre alguma disciplina específica, mas também pode funcionar, por exemplo, como uma parte de um relatório ou algo assim do tipo. E aqui temos duas infografias mais simples, que são 2 posters, um feito por mim, e aqui temos um exemplo de como podemos aplicar regras básicas de infografia para transmitir um conteúdo de maneira mais simples. Alguns de vocês devem ter apresentado o pôster na poster session do Work and Clio. Inclusive, se vocês quiserem algum feedback nos posters que criaram, há um espaço aqui no Moodle também que vocês podem carregar esses ficheiros e depois teremos feedback, tanto dos outros participantes quanto meus. Eu também farei meus comentários. E o que temos aqui são exemplos simples. O meu foi criado através de uma ferramenta que é o Illustrator, que é uma ferramenta paga e um bocado mais complexa, mas não tanto de design. Mas também seria possível criar algo assim usando o PowerPoint, como acredito que muitos de vocês fizeram. E aqui também é possível ver como há um balanço entre elementos mais de imagem e os elementos textuais, apesar de serem 2 posters que ainda estão aqui com muito texto. Nesse caso, são posters que foram apresentados em congressos, mas também é um modelo que também pode ser usado e depois utilizado no ambiente de sala de aula para fixação de algum conceito. Muito obrigada por assistirem esse primeiro tutorial e a partir do próximo iremos trabalhar um bocadinho mais a questão de como se criar uma boa infografia.